Prontinho. Gente, eu gosto de começar, na verdade, as coisas pontualmente, né? Então, para vocês que já entraram, que estão aqui, já quero honrar também pela pontualidade. E do mais, a nossa aula, tanto a um, a 2, a 3, vai ficar gravado e no dia seguinte eu sempre encaminho para vocês. Bom, quem esteve ontem na aula um já começou a abrir a mente, a entender esse mundo financeiro que a gente vai construir através dos números que a gente tem todos os dias no nosso consultório, através dos gastos que a gente tem e através do que entra no nosso consultório. E hoje vai ser um dia onde a gente realmente vai pôr mão na massa. Hoje e amanhã são os 2 dias que vocês realmente vão ver essa máquina financeira se construindo, essa máquina financeira sendo ajustada. Só um momentinho que, Carlos, ah, fica de olho aí no nosso grupo se alguém tiver alguma dificuldade. Então, ontem eu falei da primeira etapa para vocês que para a gente fazer qualquer coisa dentro da gestão financeira é essencial que a gente tenha a organização e o controle. E essa organização não é somente chegou uma conta, você vai e anota. A gente precisa ter esse controle, mas para que a gente possa dar um segundo passo para a construção dos números ouro, que é o valor da nossa hora clínica e os preços dos nossos procedimentos, e também construir aquele mundo macro, né, que é o espelho do que acontece com o dinheiro no nosso consultório, a gente precisa categorizar os gastos. Cada centavo que entra no nosso consultório, a gente vai precisar colocar em grupos semelhantes. Por quê? Porque no mundo macro, a gente vai aprender a fazer uma leitura, uma análise desse caminho do dinheiro de uma forma estratégica, que realmente te dê uma direção. Se você está indo bem, se você não está indo tão bem, o que você precisa fazer a partir do momento que começa a piscar o sinal de alerta que o consultório está indo rumo a um prejuízo ou um lucro negativo. Então, no mundo macro, a partir do momento que a gente começa a olhar sobre categorias de gastos, vocês vão começar a enxergar indicadores no momento que a gente vai tendo toda essa subtração aí na hierarquia da receita, que é o nosso 100%, e no mundo micro, essa categorização vai nos ajudar a fazer com que cada centavo desses gastos entre ou de uma forma indireta no cálculo dos preços ou de uma forma direta. Isso no sentido de tem gastos que eu consigo mensurar o valor proporcional de uma porção de uma unidade do que eu estou utilizando para eu fazer determinado tratamento. Mas tem gastos que eu não consigo mensurar. Então eu vou precisar criar uma estratégia de colocar esse tipo de gasto através do valor da nossa hora clínica. Então vamos começar a aprender essa categorização. Hoje eu vou escrever bastante aqui, se vocês quiserem, podem printar, mas a gente tem o nosso caderno de atividades. No caderno de atividades, vocês vão ver que tem as fichas. E essas fichas são as nossas categorias de gastos do consultório. Então, vamos começar pela parte de gastos e depois vocês vão fazer a leitura da parte de entradas financeiras, porque vocês vão entender que esse demonstrativo, que vocês vão fazer toda essa análise criteriosa do caminho do dinheiro, ele vai ser um demonstrativo que mostra realmente o que está entrando no consultório, no caixa do consultório, que é diferente daquilo que você vendeu, daquilo que você fechou como um planejamento financeiro, tá? E isso tem, vocês vão ver que na medida
da aula de hoje, que eu começar a desenhar, tem diferença até de como você vai fazer a percepção daquela coisa. Nossa, eu faturei, fechei vários orçamentos ou vários planejamentos financeiros, trabalhei bastante, mas parece que o dinheiro sumiu. Uma das coisas é porque a gente tem uma percepção errada de como essa entrada financeira está sendo contabilizada, tá bem? Então vamos lá. Ah, 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 ah. Vou desenhar. Então, o que que a gente tem de gastos geralmente no consultório? Nós temos conta de água. Vocês estão conseguindo ver, Carlos? Tá sendo possível ou tá muito pequeno? Temos água, luz, temos dental, temos materiais de implante, temos aluguel, contabilidade, temos equipe, tudo que está relacionado à equipe, seja imposto, seja o salário, seja os benefícios. Nós temos, que mais? Quem trabalha com ROF, quem trabalha com ortodontia, tem os materiais de ortodontia. Os impostos, a gente tem imposto, né, de tudo que é lado. Imposto quando a gente emite nota fiscal, imposto quando a gente gera um recibo, ISS, vários tipos de tarifas que a prefeitura cobra da gente, né, IPTU, TFA, TFE, temos INSS. Então, gente, a gente tem um monte de gastos. E se vocês começarem a anotar somente para ter esses números aí num caderno ou no software, vocês não vão conseguir entender o que está impactando mais ou menos na vida do consultório. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Deixa eu arrancar esse daqui. Todos esses gastos que eu Vou mostrei lá para embaixo vocês. rapidinho que eu vou tomar um vinho. Depois eu escuto. Liga a televisão, deixa a televisão ligada. Então depois eu vou voltar para cá, né? Pronto. Esses gastos a gente vai dividi-los em três categorias. Deixa eu ver se assim fica melhor. Então, vamos fazer um pote para uma primeira categoria, outro pote para uma segunda categoria e um terceiro pote para outra categoria. A primeira categoria de gastos a gente vai considerar como uma despesa fixa. E o que, que entra dentro desse pote? E aí, gente, eu havia falado para vocês trazerem as contas de vocês para que vocês construam tanto esse demonstrativo quanto o valor do cálculo da hora clínica hoje e amanhã os preços dos procedimentos. E no nosso caderno de atividades, esses potinhos são as fichas, tá bom? Então vocês vão numa primeira ficha onde ela está nomeada como despesa fixa. O que, que vai entrar na despesa fixa? Na despesa fixa, a gente vai dividir ela em despesa fixa geral, despesa fixa, impostos de funcionamento e o nosso salário. E o que, que é uma despesa fixa? A despesa fixa, gente, são todos aqueles gastos que, faça chuva ou faça sol, o consultório estando aberto ou o consultório estando fechado, eles vão chegar. Independente se você está tendo tratamento ou não. São as despesas para
fazer com que a estrutura do seu consultório realmente esteja pronta para receber os pacientes. Então, nas despesas fixas gerais, a gente tem aqueles grupos de conta de água, conta de luz, aluguel, contabilidade, quem paga contabilidade, condomínio, equipe, né? Então a gente vai colocar o que você realmente paga, o que vem no holerite dos seus funcionários para você pagar, tá? Porque uma coisa é a gente falar, o seu funcionário, a sua auxiliar tem um salário X. Só que você não vai pagar esse valor X, porque tem os descontos dos impostos, né? Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente vai colocar o que efetivamente você está colocando na conta do seu paciente. O que é o salário dele depois que foi feito todos os descontos de INSS, enfim, dos impostos, tá bom? Então, a gente tem a parte do salário, temos CRO. Então, essas despesas fixas, independente se o consultório está aberto ou fechado, elas vão chegar. E a gente vai precisar fazer com que, de alguma forma, ela entre nos preços de todos os nossos tratamentos. Quem tem que pagar por isso e por isso, não somos nós. São os pacientes através dos tratamentos que a gente vai realizar. Imposto de funcionamento é outro tipo de despesa fixa. Imposto de funcionamento não é um imposto que é gerado quando o paciente paga o tratamento para você. Aí você vai emitir a nota fiscal e o recibo. Isso não é imposto de funcionamento. O imposto de funcionamento é o INSS, o fundo de garantia, o GPS, o DARF, o IPTU, a taxa de lixo. E aí, a taxa de lixo, gente, eu estou em São Paulo, né? São Paulo, capital. E aqui a gente paga isso para a prefeitura. Então, a gente paga para ela a taxa de resíduos sólidos, só que em outras cidades, alguns alunos me falaram que não tem esse serviço sendo feito pela prefeitura, é uma empresa particular. Então, em vez de você colocar aqui, você vai colocar como uma despesa fixa geral o valor que você paga para essa empresa particular tirar os resíduos aí contaminados do seu consultório, tá bom? Mas está tudo dentro dessa categoria de despesas fixas, só que a gente está subcategorizando. A gente tem, ó, TRSS chama. Tem taxa de funcionamento do estabelecimento, taxa de funcionamento de anúncio. A gente tem diversos tipos de impostos, né? Tem taxa que a gente paga para vigilância sanitária. Então, tudo isso daqui vocês vão ver de acordo com a cidade que vocês estão. Mas são impostos que vocês tendo o consultório aberto ou fechado, isso daqui vai cair. E isso daqui, quem vai pagar também são os pacientes. E aí a gente tem o nosso salário, né? O nosso salário, geralmente, a gente vai tirando de pouquinho em pouquinho, chegou uma conta, eu vou pago misturado com as contas do consultório, mas você precisa entender, e de primeiro momento, quando você está fazendo toda essa organização financeira, eu não vou falar para você que você precisa já naquele próximo mês. Se você provisionou, se você quer tirar, por exemplo, um salário de R$ 20.000, você não vai conseguir tirar nos próximos meses de uma forma única, né? R$ 20.000. Só que você vai começar a anotar tudo que você paga referente à sua vida pessoal e que você vai retirando do consultório, até chegar num momento que você bateu a meta, né? Que a gente fala. Se você quer ter 20 mil de salário, você vai pagando as suas contas, chegou em R$ 20.000, você precisa parar. Então, a sua vida pessoal, ela também precisa passar por uma educação financeira, por uma gestão financeira.
tá? Dentro da minha metodologia, todos os meus alunos, eles recebem tanto uma ferramenta automatizada para fazer tudo isso que eu estou passando aqui para vocês da vida do consultório, mas também eles recebem uma ferramenta automatizada para fazer toda a gestão da vida pessoal, porque vocês precisam entender o quanto que vocês precisam de renda para vocês sobreviverem, para vocês terem um lazer, para vocês conseguirem os objetivos e sonhos da vida pessoal. Vocês precisam fazer todo um estudo, porque a gente vai começar a provisionar o salário. Então, a partir do momento que você fala, na minha vida pessoal, só depende se você é casado ou se você não é. A vida pessoal, se por exemplo você está casado, você soma as rendas. Então você precisa saber quanto que você, como dentista, precisa participar da renda pessoal da sua casa. Então, sabendo esse montante, a gente no ajuste da máquina financeira, a gente vai provisionar esse salário. E ao longo dos meses, você vai começar a ver lá no demonstrativo financeiro se você pode, né? Se você está conseguindo tirar, está tendo uma receita financeira que consegue te proporcionar esse salário que a gente está provisionando no mundo micro do consultório, através do valor da hora clínica e dos preços dos procedimentos. Então, aqui, ou você, né, vai tirar uma vez a cada duas vezes a cada período no mês, né, de 15 em 15 dias, ou então você vai pagando as contas e você vai anotando para você saber exatamente no final quanto que você tirou. Porque a conta, essa mistura que a gente faz de vida pessoal com a vida do consultório é que nem quando a gente usa o cartão de crédito sem também gerenciar. Vai passando cartão, chega no final do mês que vem o boleto do cartão, você fala, nossa, eu não imaginei que eu gastei tudo isso que veio. Porque você foi fazendo compras de picado em picado, quando você vê a conta no seu montante final, essa conta vem pesada, tá bom? Então, vocês vão precisar, no potinho da despesa fixa, ter uma área onde vocês vão começar a gerenciar o que é o salário de vocês. De despesa fixa geral, despesa fixa imposto de funcionamento e de despesa fixa salário. Se vocês estão com as contas de vocês aí, vocês junto aqui comigo, eu vou falando e vocês já vão agora organizando. Não que vocês já vão começar a colocar, a lançar nas fichas, mas vocês já vão colocando as contas organizadamente para depois vocês começarem a lançar. Então, esse é o primeiro. Qual é a segunda categoria? A segunda categoria, eu até chamo ela de uma despesa fixa, porque ela também vai chegar, independente se o consultório está funcionando ou não. Que ela só é desmembrada porque a gente precisa entender o quanto que ela pesa em relação à receita e o momento que a gente pode fazer ou não. Então, essa despesa fixa a gente chama de investimentos. Ixi, investimentos. Investimentos, pronto. Então, eu considero ela também no mesmo olhar que uma despesa fixa, tá? Mas eu deixo ela aqui sozinha, porque no nosso demonstrativo financeiro, vocês vão ver que ela tem uma posição diferente dessa daqui, tá? Ela vai formar um indicador diferente de um indicador financeiro construído por esse. Então, a gente separa. E dentro dos investimentos, eu divido eles, principalmente nos dias de hoje, que a maioria, ou não sei se a maioria, mas a gente precisa evoluir nessa coisa de estar nas redes, né? Hoje, ficar só no consultório sentado aguardando o paciente vir é diferente de antigamente, né? Que havia assim, muitas indicações, a agenda sempre estava lotada. Hoje não, a gente tem muitos dentistas, né, pelo Brasil inteiro. Cada vez mais a concorrência aí está brigando de uma forma justa e às vezes injusta. Então a gente precisa se posicionar.
E para que a gente faça isso, a gente precisa começar a investir em processos de marketing, tá? Tanto marketing interno quanto marketing externo através do Instagram, através do Facebook, do Google, pagando para ter anúncios nossos, para que a gente apareça para os pacientes que são os nossos públicos-alvos. Tem como realizar isso. Então, nesse pote, a gente vai ter a parte de investimentos em marketing, principalmente se você paga os softwares e isso, bem lembrado, Magna, você vai ver onde eles vão parar aqui. Principalmente nesse momento que a gente acaba pagando, por exemplo, para o Instagram, pelo Google, pela Meta, né, o Facebook, vocês precisam enxergar até o retorno que vocês estão tendo a partir do momento que vocês colocam um X por mês de dinheiro. Então, eu coloquei R$ 1.500 para realizar aí uma propaganda minha e eu tive um retorno através desses anúncios de R$ 10.000. Tem como a gente fazer todo esse cálculo para entender se está tendo um bom retorno financeiro vindo dessa parte das redes sociais, desse marketing externo. E lá na ferramenta, só de vocês colocarem esses valores, ele já vai te mostrar se você está tendo retorno, quanto que está o custo para aquisição de novos pacientes, e você vai saber todos os meses quanto que você está tendo de investimento e o peso desse investimento sobre a receita, tá? Então aqui você vai pagar os valores do tráfego, né, que a gente chama, para o Instagram, para o Insta, para o Face, para o Google, e também as ações que a gente faz internamente, que muitos chamam de campanhas, né? Principalmente quem faz ortodontia, Invisalign, eles trabalham muito com campanhas. Então a gente precisa entender quanto que está demandando da nossa receita relacionado à aquisição de novos pacientes. Já nessa parte de cima, eu chamo de investimentos gerais. E aí sim, Magda, é Magna, né? Magna, aqui estão os softwares. Então, aí, Clinicorp, EasyDental, a gente tem diversos softwares. Eu acredito que aqui tem, cada um use um ou já usou vários, até, né, gostar do que tem cada um desses softwares. Os cursos que a gente faz, tudo que a gente paga, né? Todos os gastos que a gente paga, que a gente está fazendo com que o consultório cresça, para a gente ter um retorno financeiro maior, é considerado um investimento, tá? Quando você compra uniforme, por exemplo, para a equipe, é para que o ambiente do consultório e que todo mundo esteja no mesmo padrão, né? Que o visual da sua clínica ou do seu consultório esteja legal. Quando você compra coisas de decoração, quando você compra livro, tudo isso é investimento. Quando vocês compram equipamentos, né? Scanner e tudo mais que a gente tem, tudo entra nos investimentos. E por que que ele é considerado uma despesa fixa? Porque geralmente os investimentos, eles vão cair também mensalmente aí no consultório, a gente tendo aumento ou não de fluxo de paciente, não está ligado com exatamente a operação de um tratamento. Então, diferente desta categoria que vocês vão ver que ela, embora tenha contas todos os meses, despesa de manutenção dos equipamentos. Aí isso daí a gente vai colocar numa outra categoria, que é nessa daqui, tá? Então, independente do fluxo de pacientes, vai cair todos os meses.
E a leitura que a gente vai fazer também em relação à estratégia de construção, de inserção dentro dos preços, elas são muito similares, diferente desse daqui, tá? Então vamos para a terceira categoria que a gente chama de custos variáveis ou operacionais. E aqui, né, a gente vê fixa e variáveis. Não significa que a despesa fixa, o investimento, também não tem uma variabilidade de valores. Às vezes chega a conta de água mais alta, às vezes mais baixa, a conta de luz ela pode também vir mais alta ou mais baixa, né, de um mês para o outro. Não significa isso daqui fixo, que nunca muda. Se o dentista morre, tem a família pagar o dentista. Onde entraria um fundo para isso, nas três tabelas? Eu vou abrir aqui o chat porque tem uma pergunta boa. Doutora, se um dentista morre, tem que a família pagar outro dentista, certo? Aí ele entra como um dentista parceiro, tá, Magna? Igual os dentistas parceiros que a gente tem no consultório de uma forma normal. Onde entraria um fundo para isso, nas três tabelas? O fundo, a gente pode considerar isso como uma reserva de emergência, uma reserva de paz que ao longo da nossa vida a gente vai construindo e ela tem uma quantidade certa, um valor certo e um tempo que você vai planejar para chegar nesse valor, para que em momentos, né, desafiadores, momentos difíceis, igual esse de uma perda de um dentista, tenha um fundo para o consultório continuar, né, por um tempo até as coisas ficarem mais equilibradas. Então, esse fundo a gente constrói através do lucro do consultório, que não é nenhum tipo desse daqui. O lucro é o que sobra depois que a gente paga todas essas contas, tá bom? Por isso, gente, que o consultório precisa ser uma empresa que gera lucro, porque a gente precisa construir essa reserva, é o primeiro passo que a gente faz, construir uma reserva de paz, uma reserva de emergência, e depois a gente comece a construir o nosso patrimônio que vai render lá na frente, a nossa aposentadoria, enfim, tá bom? Então tem todo um caminho, só que nesse caso, esse fundo a gente não coloca aqui. O que a gente vai colocar, que pode se considerar como um fundo também, são para depreciação dos equipamentos que a gente tem que considerar isso também, tá? E aí, dentro da mentoria, eu consigo entrar um pouco mais a fundo, porque a gente tem diversos tipos, né, de gastos dentro de cada uma dessas categorias. Mas o importante é hoje vocês pelo menos entenderem o básico, né? E cada consultório tem a sua realidade. Às vezes vocês têm um tipo de gasto que eu não tenho no meu consultório. E aí, através de um estudo, a gente vai ver onde que ele cabe aqui. Mas o importante é a gente enxergar que todos os gastos eles têm que se encaixar em pelo menos nessas três categorias. E cada categoria ela tem as suas subcategorias, tá bom? Para a gente construir depois o nosso demonstrativo. Dos custos variáveis, o que vocês precisam entender não é que ele não vai ter se o consultório tiver fechado, mas ele vai seguir o funcionamento do consultório. Então, o consultório estando aberto e funcionando a todo vapor, a gente vai ter um aumento desses custos. Se o consultório fechar, você sai de férias ou acontece alguma coisa, a tendência é que esses custos variáveis, os custos da operação, eles caiam, porque você não está tendo gasto com a operação dos atendimentos. Então, o que, que entra aqui? Entra uma subcategoria para dental, entra uma subcategoria para diversos. E o que, que são esses diversos? Esses diversos é uma caixinha onde vai entrar
manutenção de equipamento. Então, você chamou num determinado mês o técnico porque sua cadeira parou. Você vai colocar aqui o valor nos diversos. Chegou, você foi e comprou café, comprou chá, comprou guardanapo. São coisas de mercado que não tem onde a gente colocar. Então, a gente vai colocar na categoria dos diversos. Isso só vai ter consumo de café, consumo de chá, consumo de material de limpeza, se o consultório estiver funcionando, né? Então, eles entram dentro dessa categoria de diversos. Material que a gente precisa para imprimir os documentos, então, o material de papelaria é aqui. Material que a gente precisa de demanda dos banheiros, então o papel higiênico, o papel para enxugar a mão, o sabonete, tudo vai entrando aqui nessa parte de diversos, tá bom? E eles vão aumentar e vão diminuir a sua quantidade, né? O que a gente vai fazer as compras, se o consultório está em amplo funcionamento ou não. Depois dos diversos, a gente tem a categoria das especialidades. Então, quem faz implante tem um custo variável relacionado aos implantes e aos componentes protéticos utilizados no implante. Laboratório. Laboratório é um custo variável. Só vai existir laboratório se você estiver fazendo um procedimento de prótese. Que mais? Ortodontia. Você poderia muito bem colocar ortodontia dentro, os produtos que você usa na ortodontia, nos materiais de dental, mas tem coisas muito específicas da ortodontia, né? Os brackets, os elásticos, os fios. Quem trabalha com Invisalign ou alinhadores, muitas vezes opta por pagar o alinhador e o paciente pagar tudo para o consultório. Então, você vai colocar aqui na parte de ortodontia. Ortodontia, ortopedia, odontologia miofuncional, quem também faz essa parte de miofuncional, a gente coloca aqui. Que mais? ROF. ROF também, gente. Embora use coisas de dental, né? Gases, seringa, essas coisas. Quem faz ROF, é interessante você ter uma subcategoria ROF para você saber quanto que você está gastando com material de preenchimento, os preenchedores, a própria toxina botulínica, as seringas, tudo que está só nesse mundinho do tratamento de ROF, vocês colocam aqui. E aí a gente consegue personalizar. Se você é um endodontista, só faz isso, tem como você colocar também aqui. O que vocês precisam entender é que a gente tem esse mundo dos custos operacionais. E tudo que a gente gasta aqui, ele vai entrar de uma forma direta no cálculo da precificação. Porque, por exemplo, se eu faço uma prótese total, eu vou ter os materiais de dental, então, a lâmina de cera, vou ter o dente de estoque que utiliza, mas eu também vou ter gás e todas essas coisas. Eu também vou ter o custo do laboratório. E eu sei dizer com exatidão, eu sei falar um valor exato que eu vou gastar com a prótese. Então, o laboratório, para me mandar uma prótese pronta, ele vai me cobrar o quê? Uns 700, 800 reais? Quanto que eu, em todas as fases, o que eu vou usar de material de dental, os 300 reais, e isso a gente consegue porcionar, isso a gente consegue falar e colocar de uma forma direta. Mas você nunca vai conseguir falar quanto que o seu crescimento profissional, com os cursos que você faz, o valor exato para eu colocar dentro de um tratamento de prótese. Da mesma forma, você não consegue falar que o que você gastou no tráfego, nos anúncios, quanto que cada procedimento do seu consultório vai ter que pagar. Então, este e este são tipos de gastos que vão entrar de uma forma indireta no nosso cálculo. E esses não. Esses vocês precisam saber que são custos que variam de acordo com o fluxo de pacientes
e que na precificação eles vão entrar de uma forma direta. E isso daqui, vocês precisam entender que não pode ter um peso muito grande na receita, no valor que entra no consultório. Porque é aquilo, isso daqui é a farinha e o fermento que eu falei para vocês da padaria. Se todo o dinheiro que uma padaria faz, ela tem que pagar farinha e fermento, o que o dono da padaria vai fazer? Não vai pagar funcionário, não vai retirar salário, não vai ter lucro. Então, os custos operacionais, a gente vai aprender agora que ele não pode. Ah, só um pouquinho, gente. Que ele não pode passar de um certo percentual do dinheiro que entra no consultório, ok? Vocês estão conseguindo ler? Nossa, que a minha letra fica péssima aqui na lousa. Então, vocês aprenderam agora que esse mundo financeiro tem como a gente fazer uma leitura. Vocês agora estão começando a juntar as peças de um quebra-cabeça para que vocês consigam transformar a parte clínica em parte financeira, que é possível. E que até agora vocês acabaram lidando com a parte financeira do consultório de vocês de uma forma no empirismo, de uma forma que, não, eu estou trabalhando e vai dar certo, né? Deus vai prover e as coisas vão acontecer. Quando não, quando através da gestão financeira, da matemática, dos cálculos, a gente faz isso de uma forma exata. Então vamos para a segunda parte dessa aula. Tudo a segunda parte. Agora vocês viram tudo referente. Ai, a minha câmera ela faz esse zoom. Deixa eu vir para cá. Minha câmera faz esse zoom automático. Aí fica desfocado. Vocês aprenderam agora a enxergar essa parte dos gastos. Só que a gente tem também a parte das entradas, que ela também. Ah, obrigada, Magna. É muito bom, viu? No chat vocês interagem, embora eu não esteja vendo a carinha de vocês, é legal que as coisas ficam mais dinâmicas. Então, não adianta só a gente ver o que a gente gasta, a gente precisa também enxergar a parte financeira, né, que entra no nosso consultório, e tem diferença. Na maioria, né, e eu sempre fico falando na maioria das vezes porque é o que acontece. A gente vê, por exemplo, na internet, várias pessoas, né, tentando nos ajudar a prosperar dentro do consultório. E muito se fala em faturamento. Ah, eu te ajudo a faturar 100k, 200k. Nossa, os meus alunos estão faturando não sei quanto. Mas quando a gente começa a falar assim, eu vou te ajudar a faturar 100 mil, 200 mil, sem entender a realidade financeira daquele consultório, no sentido de, primeira coisa, se os preços daquele consultório não estão calculados para gerar lucro, ou para pelo menos ficar no 0 a 0, pagar todas as contas e ok. Se eles estão majorados para aquém do que é a sua realidade financeira, você até pode vender vários tratamentos e faturar 100k, mas você vai cada vez mais ter um rombo financeiro dentro do seu consultório, porque você faturou 100k num ambiente que deveria receber 150 para manter toda essa operação. Segunda coisa, muitas vezes o seu consultório não tem a capacidade produtiva de fazer 100k. Mesmo precificando, você não consegue chegar com os tratamentos que você realiza nesse valor. Porque você precisa entender qual é a sua capacidade produtiva, de produção, referente ao tempo que você tem aí no seu consultório, na agenda. Você precisa entender qual é o seu ticket médio. Geralmente a gente faz dentro de um consultório, mesmo sendo especialidade, a gente faz a clínica geral, que já é um desafio para a gente montar toda a parte de gestão financeira.
né? Quando a gente pensa na análise, em metas, são vários tipos de tratamento com valores diferentes, com tempos de cadeira diferentes, que a gente precisa encaixar para chegar numa meta de faturamento. Mas primeiro você precisa saber: olha, o carro-chefe do meu consultório é prevenção. Como que você vai chegar em 100K com os preços já calculados da forma correta? 100K, se você tem uma cadeira e você está cobrando R$ 450, numa capacidade produtiva que você não trabalha de segunda a sexta, você trabalha 3 vezes na semana. Então, a hora que você for fazer as contas para entender a capacidade máxima de faturamento, você chega em 60K. Se você vender 100K de tratamento, você vai fazer o seu consultório trabalhar os 3 dias e não ter tempo para você entregar o resto em relação ao valor que você vendeu. Então, seu consultório vai começar a virar o caos. Você tem a gestão financeira regulada, você tem os preços corretos, os pacientes estão chegando no seu consultório, você está vendendo, mas você não está entregando. Ou você começa a entregar de uma forma com baixa qualidade, porque você precisa entregar. Então, gente, primeira coisa é conhecer o seu mundo financeiro para saber aonde você pode chegar. Conheceu, organizou, analisou, precificou, e aí você começa a entender até onde você pode ir. Se você quer ir mais longe do que o seu consultório consegue te projetar, pronto, está na hora de você reformar, abrir mais uma cadeira, ou aumentar o tempo clínico no seu consultório. Então, tudo é feito de uma forma mais previsível. E hoje a gente trabalha, né? A Deus dará. Vamos lá, vamos atender. Hoje eu tenho restauração, tenho prótese, mas vocês não sabem onde vocês estão chegando. Vocês não sabem se vocês estão chegando com lucro ou prejuízo. Vocês não sabem se vocês precisam. Quem faz marketing, se é melhor você começar a fazer processos para ter ortodontia, Invisalign chegando, ou vender protocolo, ou focar na prevenção. Entenderam? É a gestão financeira que vai guiar vocês. Então vamos então entender, né, essa parte financeira das entradas. Ai, aqui está com esse papel. Das entradas sob a ótica de uma análise estratégica e do demonstrativo que a gente vai construir. Então, vocês não vão olhar mais o consultório no aspecto de faturamento. Porque faturar, gente, o faturamento é mais uma medida de ego. Eu faturo 100, eu faturo 200K, mas não é isso que entra no seu consultório. O que vocês precisam mesmo é saber o que está acontecendo no seu consultório naquele mês. Olha a diferença que a gente tem. Então, aqui está o faturamento. Vamos ver o consultório. E a gente precisa ver no aspecto do faturamento. Principalmente quando você vai ver a parte contábil é toda feita baseado no regime de competência que aborda o faturamento, ok? Mas isso a gente deixa para os contadores, porque a gente está falando sobre finanças, a gente não está falando sobre a parte contábil. Então, aqui está o faturamento. Vamos pensar, ó, vou colocar janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Vamos imaginar que nós estamos em janeiro. Em janeiro, vieram, para a gente não se alongar, vieram 3 pacientes novos ao consultório. Vocês fizeram a avaliação clínica, fecharam um plano de tratamento e passaram o planejamento financeiro. Então, o paciente A, ele é paciente de prevenção. Pouca coisa para fazer, é mais uma profilaxia. E o planejamento financeiro dele deu R$ 1.000, ok? Então, esse paciente, o que é o faturamento? É o que você está vendendo para ele. Então, o orçamento dele, que eu não gosto de falar orçamento, eu falo planejamento financeiro, saiu R$ 1.000. Ele vai pagar no cartão de crédito em 5 vezes, só que o que denota o faturamento é esse valor que você vendeu, R$ 1.000. Então, estamos em janeiro com o paciente A
vocês conseguiram um faturamento de R$ 1.000. Aí veio o paciente B de reabilitação, vocês venderam um tratamento de 15 mil. O paciente C é um paciente, vamos ver, de cirurgia. E aí vocês vão fazer a extração dos 4 sisos. E aí deu um valor de R$ 4.000. No total, no mês de janeiro, vocês faturaram 15, 19, R$ 20.000. Certo? R$ 20.000. Ok. E no mês de janeiro, a gente também, vamos ver na perspectiva aqui dos gastos, tá? Na perspectiva dos gastos. No mês de janeiro, vocês fizeram uma compra na Dental. Então, a gente também vai ver na perspectiva do regime de competência, tá? Vocês fizeram um gasto na Dental de R$ 2.000. Vocês dividiram em 5 vezes. Aí depois, ó, vou até anotar aqui, senão eu vou me perder. Dividiu em 5 vezes. Só que para esta análise, significa que em janeiro vai vir uma nota fiscal da Dental de R$ 2.000. Então, ó, eu vou pôr para cá, mas é referente a janeiro. De R$ 2.000. Vocês compraram de materiais diversos, tudo mais R$ 1.000. Não, R$ 500. Teve laboratório que veio uma conta de 4.000. Então, de contas, vocês tiveram 4, 5, 6 e 500. O laboratório, ele deixou você pagar em 2 vezes. Os materiais diversos, você pagou à vista. E a dental, você dividiu em 5 vezes. Só que no aspecto desse demonstrativo, que a gente vê o faturamento, que é o valor que realmente você vendeu, significa que você faturou 20 e você teve um gasto de 6.500. 26. Aí dá o quê? 13.500. É, né? Carlos, fica aí com a calculadora. Acho que são 13.500, né? 14, isso. 13.500. Positivo. Nesta visão, nesse estudo, ok? Só que isso daqui, a gente consegue entender se o consultório ele está tendo lucro, prejuízo, mas na operação, e a gente vendo num aspecto geral, né? Do ano, mês a mês. Não, o meu consultório. É bom a gente entender quanto que a gente está vendendo, né? Principalmente porque isso significa que a gente está tendo novos pacientes todos os meses. É importante você saber que você fechou 20 mil em janeiro, fevereiro você conseguiu fechar mais 50 mil, março você dobrou para 100 mil, então você consegue ver um crescimento relacionado aos novos pacientes ou a novos orçamentos e planejamentos clínicos que você está fazendo. Só que, na real, no nosso dia a dia, para você saber como está indo as suas finanças, é diferente. Então, a gente vai ver no aspecto do regime de caixa, tá? O nosso demonstrativo financeiro, ele está no regime de caixa. O regime de caixa significa que o que você vai ver é exatamente o que está entrando e exatamente o que está saindo do seu consultório. Então, vamos ver aqui no regime de caixa. No regime de caixa, a gente também vai ter janeiro, fevereiro, março, abril. Porque esse demonstrativo, ele não mente para você. Ele não te dá aquela falsa sensação que você, nossa, eu vendi R$ 20.000, eu fechei R$ 20.000 e não me sobrou dinheiro. Aqui, o zoom. E não me sobrou dinheiro porque não está sobrando. Então, qual foi o primeiro paciente que eu falei? Ixi, agora deixa eu fazer a leitura aqui.
Primeiro paciente, o paciente A pagou R$ 1.000 e ele pagou, gente, esses R$ 1.000 em 2 vezes no cartão de crédito. E eu não faço antecipação. Significa que eu só vou receber a primeira parcela em fevereiro e a segunda parcela em março. O segundo paciente, que é o da reabilitação, ele pagou R$ 15.000 e eu dividi isso. Só vou falar em números fáceis para a gente não fazer conta. Pagou em 10 vezes no cartão de crédito. Janeiro eu não recebi do paciente A, e nem do paciente B. No cartão de crédito, ele dividiu em 10 vezes, então eu vou começar a receber só em fevereiro. E aqui eu consigo ver, tanto nessa análise que eu falei para vocês, que é uma análise vertical, que é do mês, como uma análise horizontal. Vocês começam a ver que vocês já têm projeção de ganhos para os próximos meses, assim como vocês têm projeção também de gastos. O paciente C, que fechou R$ 4.000, ele pagou uma entrada no Pix de R$ 1.000 e dividiu em 3 vezes no cartão de crédito, ops, que também então só vai cair nos próximos meses. Significa, gente, que no mês de janeiro só vai cair na conta R$ 1.000. O resto está previsto para os próximos meses. Só que, eu vendi R$ 20.000. Eu faturei R$ 1.000. Só que a vida real é esta. E você tem 2.000 em 5 vezes. Vamos ver quanto que a gente tem de contas? Vocês dividiram a dental em 5 vezes no boleto. Então, significa que vai cair 400 em janeiro e vai perdurar pelos outros meses. O laboratório, a gente dividiu em 2 vezes. 2.000 e 2.000 para frente. E a outra compra dos diversos, a gente pagou à vista. Então, a gente tem 2.900 de contas previstas para o mês de janeiro. E você só recebeu 1.000. E aí você não entende, porque chega no final do mês, mesmo você tendo fechado vários tratamentos e trabalhado bastante, por que que você está com um rombo de 1.900? A primeira falha está em a gente não enxergar o nosso consultório sob o regime de caixa, sobre o que efetivamente está caindo, né? Sem contar que quando você vai emitir uma nota fiscal, se você é PJ, o correto é você emitir sobre o valor que o paciente pagou, R$ 20.000, e não sobre as parcelas que estão caindo. Então, esses R$ 20.000 que você faturou e você vendeu em janeiro, vai vir em fevereiro um, um documento de arrecadação já com um rombo de um imposto de dinheiro que você nem recebeu. Então, gente, isso daqui eu coloquei 3 entradas e 3 saídas. No mundo financeiro do consultório, é muito mais do que isso. E nem mesmo a cabeça mais organizada, a pessoa mais inteligente, consegue trabalhar, receber, pagar as contas e ter essa noção. Por que que eu tive um rombo de 1.900? Então, a gente precisa começar a analisar os nossos resultados, não só os clínicos, os resultados financeiros. Porque quando as coisas estão dando certo, na sorte, ok.
mas pode chegar um momento que as coisas comecem a ficar mais desafiadoras, seja pela economia, seja porque você de repente precisou parar, seja por conta da reforma tributária que está deixando todo mundo doido. E quem não tiver essa organização vai pagar mais caro. Porque a hora que você vai pagar aqui um imposto sobre 20 mil reais, você pagar 6,5 porque você está no Simples Nacional, você é PJ, é uma coisa, e você pagar 27,5%, você é pessoa física e você não sabe fazer livro caixa, você não sabe o que tem que deduzir, você não tem ajuda de contador, é muita coisa. E cada coisa que você começa a enxergar e você começa a analisar onde você pode começar a economizar, por exemplo, o imposto é uma das primeiras coisas que vocês vão fazer na segunda-feira. Começar a entender, vocês não precisam virar contador, mas vocês precisam saber conversar com o contador de vocês. Vocês precisam estar dentro, né, da legalidade, pagando a menor taxa de imposto possível. Porque cada vez que você paga, diminui seu imposto, é margem de lucro para você, é dinheiro que sobra para você. Outra coisa que na segunda-feira vocês já vão precisar fazer, se vocês usam cartão de crédito, saber as taxas de cartão que a operadora cobra de vocês. Gente, aqui no meu consultório, de 6 em 6 meses, eu fico atenta porque as operadoras de cartão, elas mudam a tabela e mudam sem falar pra gente. Só que se você nem sabe quanto que você está pagando de taxa de cartão hoje, você não vai saber se está saindo mais ou menos. E pagar 3,5% quando você divide em 2 a 6 vezes, ou conseguir uma taxa de 2 e pouco, dá diferença. Dá diferença no mês e dá diferença no ano. Dá diferença no bolso de vocês. Tá? A taxa de cartão e o imposto sobre nota fiscal ou recibo são custos variáveis. Por quê? Eles só vão acontecer se vocês fizerem um tratamento. Se vocês receberem do paciente por um tratamento. Se vocês não fizerem nenhum tratamento, vocês não vão receber e não vão emitir nota fiscal nem recibo. Então, é mais um tipo de gasto que vocês vão pôr naquela categoria que estava aqui, dos custos variáveis, tá bom? E vocês conseguem colocar, e vocês vão ver amanhã, de uma forma direta na precificação. Você consegue colocar no preço, por exemplo, de uma prótese, os 15% do imposto, os 3% da taxa de cartão, de uma forma direta, certo? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Vou tirar esse daqui. Vamos então para a terceira parte. Que horas são? Nossa, hoje são 9 horas, gente. A terceira parte é então vocês agora, sabendo das categorias, entendendo que a gente vai. Olha como o zoom. Entendendo que a gente vai começar a operar sobre o regime de caixa e não sobre competência, analisando o faturamento, que faturamento lá na ferramenta tem como vocês enxergarem quanto que vocês faturaram a cada mês, para vocês entenderem se vocês precisam vender mais ou não. Né? E aí, gente, eu estou falando aqui num linguajar desse mundo empresarial, vendendo, porque às vezes dói, né? A gente vende nossos tratamentos? Não, a gente, de certa forma, a gente vende, né? A gente faz a nossa avaliação e a gente oferta um tratamento para o paciente. Então, vamos construir o nosso demonstrativo nesta perspectiva. E o que, que a gente precisa saber? Vocês vão saber que quem rege o caminho, né, desse dinheiro é a receita. A receita é o 100% da análise que a gente vai fazer. Certo? Então, vamos começar aqui. O consultório vai receber, no mês de janeiro, o valor de 50 mil reais. Esses 50 mil reais significa que
É dinheiro que está caindo no caixa por conta de pagamentos à vista, por conta de parcelas que foram feitas há meses passados. Então, faz de conta que o paciente fechou no mês de novembro do ano passado, aqui a gente está em 2026, dividiu e a parcela vai cair nos meses subsequentes. Uma delas cai em janeiro. Então, a gente vai tendo a soma. Tratamento um, tratamento 2, parcela, vai tendo a soma e no final a gente gerou de receita, de dinheiro caindo no caixa do consultório, 50 mil. Obrigada, Magna, pela participação. E esse 50 mil, ele tem um caminho. E a gente quer saber o quê? Se a gente está tendo lucro ou se a gente está tendo prejuízo. Então, qual que é esse caminho? É o caminho que a gente vai subtraindo os gastos. Só que são os gastos naquela forma categorizada. Qual é o primeiro gasto que a gente vai ver saindo desses 50 mil reais? São os custos variáveis, os custos operacionais. Por quê? Se a hora que eu tirei a primeira subtração, eu já quase comi toda essa receita aqui com os custos variáveis, o que significa? Que o consultório com certeza está indo para o vermelho, porque eu não posso gastar com farinha e fermento a maior parte da minha receita, porque não vai sobrar para o resto. Eu não posso gastar com resina, com laboratório, com componentes protéticos, implante, coisas de cirurgia e de ortodontia, para pagar a operação dos tratamentos e não sobrar nada, praticamente nada, para pagar as despesas estruturais, para pagar o seu salário como dono, para pagar os investimentos que você vem fazendo e ainda gerar o lucro que vai fazer o consultório crescer. Então, esses custos variáveis, vamos dizer que nesse consultório em janeiro, você teve 30 mil reais de gasto. Quando você subtrai os custos variáveis, a primeira coisa que a gente vai enxergar é o primeiro indicador financeiro que toda empresa precisa olhar. É um dos maiores indicadores para a gente fazer análise. E ele chama margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é que a receita menos os custos variáveis. Então, a margem de contribuição de janeiro desse consultório são 20 mil reais. Ou seja, esse valor que restou é o que vai ter que dar conta de todo o resto da operação. Se a margem de contribuição já está menor que 50% da receita que o consultório faz, provavelmente o que vai restar aqui, o que a gente ainda tem de despesas e de investimentos e de lucro, não vai ser suficiente para a gente fechar no positivo. E aí é sempre bom a gente ver no aspecto de uma análise em percentual, é mais fácil a gente analisar. Então, 30 mil. Ai, deixa eu pegar a calculadora, que agora eu não vou conseguir fazer. 30 mil de 50 mil é 60%. Então, significa que os custos variáveis representam 60% dos 100% que é a nossa receita. E 20 mil reais, né, pela conta, são 40%. Então, esse primeiro indicador financeiro, a gente chama isso de indicador financeiro, já está mostrando que a gente só tem 40% para a gente conduzir até o final. E lembra que eu falei para vocês, gente, que uma empresa no setor que a gente está, que é o setor de serviços, opa, precisa fazer uma margem, um lucro de 20 a 30%. Vocês tendo 40% para dar conta de tudo isso, vocês acham que vocês vão conseguir tirar 20% para o lucro e os 20% final vão dar conta
do resto das despesas aqui, não vai dar conta. Então você vai ficar com lucro negativo. Depois da margem de contribuição, então eu vou colocando em vermelho o que é os nossos indicadores. Se você chegou até aqui e já viu que o seu consultório está com a margem de contribuição em 40%, pronto, você já acende o primeiro alerta, que possivelmente o consultório não vai bem. E você consegue ir fazendo essa análise à medida que o mês vai correndo. Isso daqui vai mudando, né? Porque você vai recebendo, você vai tendo mais gastos com os custos variáveis. Na ferramenta, isso daqui é bem dinâmico. Você vai vendo as coisas se alterando ao longo do mês, tá bom? Ok. Depois dos custos variáveis e da formação do primeiro indicador, o próximo tipo de gasto, a próxima categoria de gastos estão nas despesas fixas, que são as despesas relacionadas com a nossa estrutura, com a nossa equipe, com o salário que a gente deseja. Então, vocês vão conseguir ver aqui a despesa fixa geral, a despesa fixa impostos de funcionamento e o salário que o dentista está retirando. Porque, ó, quando você começa a olhar o seu demonstrativo financeiro e você viu o seu lucro negativo, você bate o olho no salário do dentista, é batata. Muitas vezes o salário do dentista é o que está comprometendo toda a operação. Principalmente no início, que você ainda está se ajustando, o salário é o que compromete a operação financeira do consultório, tá? Então, de despesa fixa, você tem de despesa fixa geral 6.500, né? Com todos aqueles gastos de aluguel, água, luz, contador, condomínio, equipe. De imposto de funcionamento, vamos colocar uns 3.000. E o salário do dono, vamos colocar um salário de 10.000 reais aqui, tá? Gente, eu tô falando meio que da minha cabeça, vamos ver como que vai fechar isso daqui. Depois que você fez, então qual é o total aqui? 16, 17, 18, 19.500. 19.500 desta categoria. Quando a gente vê, sobrou 20.000 da nossa margem de contribuição, eu tenho 19.500, significa que o próximo indicador financeiro, que se chama lucro operacional antes dos investimentos, vai mostrar que sobrou 500 reais desta operação, né? Que está vindo desde a receita. Então, tá aqui, o LOAI. E significa que 19.500 de 50.000 significa que da categoria de despesa fixa foram 39%, representa 39% da nossa receita. Então a gente já tem 60 mais 39%, está quase chegando aí nos seus 60, no seu 100% de receita. 500 reais, 500 reais que sobrou de 50.000 é 1%. Significa, gente, que neste patamar que a gente já pagou todos os nossos custos variáveis, todas as nossas despesas fixas, sobrou 1% para a gente dar conta de pagar a terceira categoria, que são os investimentos, que é uma despesa fixa investimentos que eu falo. Então, gente, de investimento, eu tenho conta vamos lá, de software, do que eu gasto no marketing, tem como a gente dividir aqueles investimentos, os investimentos gerais e investimentos com marketing. Mas vamos dizer que a gente só fez nesse mês investimentos gerais.
eu comprei um equipamento, eu estou pagando um curso, eu estou pagando o software, eu tenho de investimento mais uma conta de 4.000. Olhando esse fluxo nesta perspectiva, gente, 4.000 reais, a gente nunca poderia estar tendo essa demanda de gasto, porque com certeza agora a gente vai ter um lucro real negativo. Então, quando vocês olham na perspectiva dos vários meses, e aí, de repente, vocês já estão tão organizados que vocês já estão lucrando, vocês vão saber se, por exemplo, no mês de abril, vocês vão conseguir investir em uma outra coisa, porque vocês têm um percentual sobrando para vocês usarem como investimento. E por que que a gente deixa a categoria de investimento aqui? Porque o consultório pode sobreviver e andar sem investir, mas ele não consegue andar sem ter as despesas estruturais, porque vocês precisam pagar aluguel, vocês precisam ter um lugar próprio, vocês precisam pagar a equipe. Então, quando a gente chega no LOAI e a gente já está negativo, significa que a operação financeira para fazer os tratamentos e manter o consultório aberto não está sendo suficiente. Quiçá, vocês começam a fazer então investimentos que vocês estão afundando o consultório ainda mais. Mas aí, gente, vocês fizeram investimento. E do LOAI menos os investimentos, a gente vai produzir o nosso lucro operacional, que é o terceiro indicador financeiro. É nesse indicador financeiro que a gente espera que uma empresa, um consultório que é saudável, chegue a 20 ou 30% de margem de lucro, que chegue a fazer sobrar 20 a 30% da receita. Então, se você já está com uma margem de contribuição comprometida, um lucro operacional antes dos investimentos quase zero, faz investimento, chega no lucro operacional, aqui você já vai estar 3.500 negativo. Porque sobrou 500 reais para você investir, você investiu 4.000 reais. Então você está tendo um lucro negativo. Ou seja, você está no vermelho. Entenderam? Só que o mundo financeiro do consultório não acaba no lucro operacional dos 20, 30%. Além disso, a gente tem também enxergar, a gente precisa enxergar a operação, ó, então aqui 50.000 reais, 100%, 60% de custo variável, margem de contribuição deu 40%, aí a gente tem as despesas fixas que deram 39%, então daqui dos 40% a gente teve 39%, e aí a gente teve os investimentos, teve o lucro operacional antes dos investimentos, que sobrou 1%. Aí a gente teve o investimento que já estava no negativo e a gente gerou um lucro operacional mais negativo ainda. A gente não para aqui nos menos 3.500. Por quê? Além do mundo financeiro relacionado à operação dos tratamentos que a gente realiza, tem também gastos e entradas que elas não estão diretamente relacionadas à operação dos nossos tratamentos, que a gente chama no mundo financeiro de movimentações não operacionais positivas, positivas e movimentações não operacionais negativas, que são, de repente, o consultório, nesse caso, que ele está
com menos 3.500 no prejuízo. O dono, muitas vezes, pega dinheiro do bolso e aporta lá. Vou colocar R$ 5.000 no consultório da minha vida pessoal. Então, isso é uma entrada financeira que não está relacionada com os tratamentos que você realiza no consultório. Muitas vezes, um dono de um consultório ou uma dona de um consultório vê o caixa positivo não por conta da operação, mas alguém da sua família, seu marido, sua esposa, está colocando dinheiro lá para o consultório conseguir rodar, porque você não está conseguindo dar conta com os tratamentos que você realiza, por N problemas. Um deles é a precificação. Então, aqui você colocou R$ 5.000 de dinheiro seu pessoal, porque você não quer ficar no negativo lá no consultório. Só que, além dos R$ 5.000, você pode ter descontos e gastos, por exemplo, com cheque especial, juros do cheque especial, que no mês de dezembro você também ficou no negativo e você não pôde colocar dinheiro da sua vida pessoal e lá no banco você entrou no cheque especial, no próximo mês, que é agora em janeiro, vai cair R$ 500 referente aos juros do cheque especial que você usou. Temos também IOF. De repente, você fez um empréstimo bancário lá em outubro e está caindo parcelas desse empréstimo. Ele não é um desconto referente aos tratamentos, aos gastos operacionais e às despesas fixas. É um empréstimo, é algo fora aí do fluxo do consultório. Então, está caindo um empréstimo aí de R$ 1.000, uma parcela de R$ 1.000. Significa que você tinha 3.500, você colocou 5.000 da sua vida pessoal, então você está em 1.500 positivo, mas aí caiu R$ 500 de cheque especial, então você já está nos R$ 1.000 positivo. Caiu o IOF, nem vou considerar aqui para não quebrar a conta. E aí caiu mais R$ 1.000 de uma parcela de empréstimo do passado. Então você ficou no zero. Este zero a gente chama de resultado líquido. O resultado líquido é o que efetivamente toda operação financeira do consultório, dos tratamentos e de todo o seu histórico aí que não está relacionado com os tratamentos te gerou. Então você às vezes pode até ter uma margem de lucro sendo formada, só que por conta do passado, de empréstimos, de cheque especial, você vê a sua conta ou no zero ou no negativo. Só que significa, gente, que a operação do seu consultório está começando a crescer, você está formando lucro. Mas por conta do passado, você está ainda tendo um resultado que não é o ideal, tá bom? E nesse resultado líquido, muitas vezes você pode ter ainda sobra de dinheiro. Então, você teve, por exemplo, um resultado líquido de R$ 10.000. Não acabamos aqui. Pode ser não. De tempos em tempos, isso que você está tendo de geração de lucro real mesmo, você começa a fazer o quê? Participação nos lucros. É que as grandes empresas fazem isso que a gente ouve falar. Muitas vezes você ouve algum amigo seu que trabalha numa empresa grande que chega no final do ano, ele, além do 13º, ele recebeu aí um 14º ou uma participação nos lucros mesmo, que se fala assim, é disso daqui, ó, 10.000. E você, como dentista, também tem que fazer isso na sua empresa. Vir aqui, só que não pegar tudo, né? No começo, principalmente, você tem que tirar menos do que o consultório fica. Então, 30% vai para o dono e 70% fica para a empresa. Para a empresa gerar o quê? A sua reserva de emergência, para começar a ter um dinheiro poupado, esse dinheiro que você vai começar a fazer investimentos no mundo financeiro, para que tudo que você queira gerar lá para sua aposentadoria ou na sua reserva de paz,
reserva de emergência não dependa só da sua força de trabalho. Então, significa assim, 7 mil reais que você gerou e colocou no investimento, ao longo dos meses, vai ter os juros compostos dos investimentos multiplicando o seu dinheiro sem que você precise trabalhar. Então, isso que é o objetivo de uma gestão financeira eficiente. Fazer com que sobre dinheiro para você colocar no investimento de renda variável, renda fixa, e os juros compostos trabalhar para você, para que ao longo dos anos ele vire um montante que a maior parte foi gerada pelos juros compostos e uma menor parte foi gerada pelos anos de trabalho. Dessa forma que as pessoas conseguem enriquecer, dessa forma que as pessoas conseguem gerar um patrimônio que vai te dar uma aposentadoria que não vai depender do INSS. A sua reserva de emergência não precisa ser só formada pelo seu trabalho suado lá no mocho. Você vai fazer lucro no consultório, vai pegar esse lucro, colocar lá na renda fixa para fazer os juros compostos produzir a maior parte, certo? Então, gente, isso que vocês viram agora é o que eu chamo de demonstrativo financeiro estratégico. É o espelho financeiro do consultório. É a nossa realidade macro, que é formada por cada centavo que entra e cada centavo que sai no mês correto. Você consegue analisar de uma forma com os indicadores financeiros se o seu consultório está indo bem ou se está indo mal. E o que você tem que fazer para crescer. A primeira coisa que a gente vai olhar quando a receita não está sendo suficiente, muitas vezes é ou porque você está gastando demais com os custos operacionais, ou porque você está tirando demais para sua vida pessoal, mas principalmente porque seus preços estão construídos de uma forma que não está gerando riqueza para o consultório. Porque isso daqui é só um espelho do que é o preço de um procedimento seu. O seu preço, o seu tratamento, ele tem um custo operacional, ele tem uma participação para gerar as despesas fixas do consultório, seu salário, e ele tem uma participação para pagar os investimentos e uma participação para gerar lucro. Então, se a gente ajustar os preços, você vai ter a sua realidade ajustada também, tá bom? Depende de outras coisas? Depende. Não adianta você ter seus preços ajustados e não ter paciente. Então, você tem que ter o pilar paciente aí muito bem gerido, muito bem organizado, para que tudo dê certo. É uma máquina engrenada, né? Paciente, excelência do dentista e vida financeira muito bem calculada. Alguma dúvida até aqui, gente? Posso continuar para a última parte, são 9h25. Ontem a gente terminou às 9h15, mas hoje a gente está colocando aí realmente a construção dessa máquina financeira e tem muita coisa envolvida. Vamos continuar? No nosso caderno de atividades, depois que vocês têm. Ai, deixa eu fazer assim, porque senão ele vai ficar dando zoom. Vocês têm tanto as fichas, né, de despesa fixa, de investimento, dos custos operacionais, para vocês começarem a organizar aí as contas de vocês. Vocês têm o demonstrativo financeiro também para preencher. Então, só para vocês relembrarem, nós temos a receita. Anotem isso, porque depois vocês vão precisar para fazer o de vocês. Nós temos a receita. Aí a gente tem os custos variáveis. Disso a gente vai formar a nossa margem de contribuição. A margem de contribuição é o nosso primeiro indicador. Da margem de contribuição, a gente vai ter as despesas fixas gerais, os impostos de funcionamento e o nosso salário. Aí a gente vai gerar o segundo indicador, que é o lucro operacional.
antes dos investimentos, que é o nosso LOAI. Depois disso, a gente vai ter os investimentos, que podem ser a soma dos investimentos gerais e os investimentos no marketing. Depois disso, a gente vai ter o lucro operacional, que é o nosso LO, e que é ele que a gente espera que esteja entre 30% ou 20%. Do lucro operacional, a gente vai ter as movimentações não operacionais positivas ou negativas, que eu chamo de entradas ou saídas, e que vai nos dar o resultado líquido. E que esse resultado líquido é o que a gente vai fazer a participação nos lucros, onde no começo a maior parte fica no nosso consultório. Isso daqui é o demonstrativo. Eu vou até compartilhar com vocês, só para vocês terem ideia. Aqui. Só para vocês terem ideia de como vocês vão enxergar esse fluxo, esse demonstrativo. Isso daqui é parte da minha ferramenta, tá? Que eu chamo de ferramenta semear. Agora, deixa eu ver aqui. Então, aqui na ferramenta que eu desenvolvi, vocês vão ver que a gente tem tudo. A gente tem as entradas, temos as categorias das despesas, dos custos, e tudo isso vai formar de forma automatizada quando vocês começam a. Vocês estão vendo? Eu tinha compartilhado? Ah, eu não compartilhei. Perdão, gente. Eu não compartilhei com vocês. Agora vocês estão vendo. Então tá aqui, ó. A ferramenta financeira, ela é automatizada. A partir do momento que chegou uma conta, vocês vão colocar em cada categoria. Despesa fixa geral, os impostos, os investimentos. Então, entrei numa categoria, tem lá, tem tudo. Tem salário de equipe, contabilidade, energia. E vocês vão colocando os valores em cada mês, tá? E aí, ele vai jogar de cada categoria que vocês vão entrando, ele vai consolidar esses dados num demonstrativo financeiro, onde a gente vai ter a receita em primeiro lugar e os custos, os gastos sendo subtraídos através dos custos variáveis. Aí vocês conseguem ver aqui tudo que eu falei com vocês. A margem de contribuição, as despesas geradas dos impostos de funcionamento, o salário do dono, o lucro operacional antes dos investimentos, e vocês conseguem ver, olha, em abril, neste caso, embora tenha tido uma receita alta, vocês estão vendo aqui, ó, só com o custo da operação foi 59%, tendo uma margem de contribuição, ou seja, sobrando apenas 41% da receita para dar conta de tudo. Então, você teve as despesas fixas, o salário do dono, o lucro operacional, 5% de investimento e ainda teve uma geração de lucro de 10%. Mas se você for analisar um consultório que fez uma receita de R$ 92.000, o dono só ficar com R$ 5.000 de salário, gente, alguma coisa está errada. Se o dono tivesse tirado aqui um salário de 15, 10, R$ 15.000, já ia impactar aqui no fluxo. E aí vocês conseguem ver, ó, teve as movimentações de entrada, de saída, o resultado líquido e não teve nenhuma retirada de participação nos lucros. Ok, você consegue ver os próximos meses.
Você consegue ver que maio fez um lucro de 8%. E aqui, embora teve uma receita menor, você teve já um custo operacional abaixo de 50%, equilibrou mais. E aqui o dono tirou 11 mil reais. E mesmo assim, ó, ele quase ficou no mesmo patamar de lucro. Então aqui vocês começam a gerenciar o que está acontecendo em cada mês, o que está contribuindo para ter um lucro maior, um lucro menor, um lucro negativo. Olha aqui, ó, 3% tendo uma receita de 91 mil. Ó, aqui, ó, tirou 15 mil reais de salário, quase que nem abril, foi agosto. Olha os custos operacionais, como que foi alto. A gente consegue descer e entender o que teve de custo variável. Por que teve um custo variável tão alto em agosto? Olha o impacto que teve. O maior impacto é o laboratório aqui dos custos variáveis desse consultório. Nos outros meses, ó, já baixou, por isso que a gente teve aqui um custo variável menor, com uma receita praticamente igual, né? Não igual, quase 10 mil reais a menos. Mas olha aqui, ó a geração de lucro, 28%. Então é isso que vocês precisam começar a analisar do consultório de vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar. Só está bem claro. Só tem Excel. Então, Magna, a ferramenta toda foi construída no Excel. E dentro da mentoria, uma das coisas que você vai aprender é como você vai manusear essa ferramenta. Como ela já tem tudo calculado, o trabalho que você vai ter é lançar o que entrou e o que saiu. Então você não vai precisar fazer cálculo, você não vai precisar fazer a tabela, né? Fazer a planilha. Você só vai precisar colocar no lugar certo, porque ela já vai estar automatizada. Mas daqui, né, uns 2 meses a gente vai ter novidades aí relacionadas à facilidade da programação, tá bom? Mas por enquanto a ferramenta ela tá dentro do Excel e você perfeitamente vai conseguir manusear, porque na mentoria eu falo como que você vai lançar isso daí. Então você pode ter zero conhecimento de Excel, tá bom? Não. A mentoria eu vou falar mais no último dia, porque hoje, ó, já são 9h35 e eu ainda preciso falar do cálculo do valor da hora. Mas amanhã, terminando, a precificação eu acho que eu vou até fazer direto na ferramenta para vocês. Vocês vão ter a teoria, mas para vocês verem de uma forma mais fluida, mais rápida, tá bom? Mas eu vou falar sobre a mentoria sim. Fica tranquila. Então vamos agora, gente, para a parte do cálculo do valor da hora. O valor da nossa hora clínica, gente, é o que mais vai impactar na construção dos preços dos procedimentos. Aquilo que eu falei para vocês sobre a gente economizar, fazer economias que impactam muitas vezes na qualidade do nosso tratamento, não vai gerar muita diferença no preço que você vai produzir. Vai ter um impacto, lógico. Só que a gente precisa olhar o preço dos nossos tratamentos numa perspectiva mais profunda, né? Cada tratamento ele é realizado demandando o horário da nossa cadeira, do nosso consultório. E é isso que vai impactar, porque o valor da nossa hora clínica é a ferramenta que a gente tem de colocar no preço dos nossos procedimentos todos aqueles gastos que a gente não consegue proporcionar. Lembra? Valorar. Então, quais são as categorias que a gente conversou no início que a gente não consegue dar um valor e que a gente precisa fazer com que os pacientes paguem por ela? São as despesas fixas gerais, as despesas fixas, impostos de funcionamento, os investimentos e o nosso salário. Como que a gente vai dar conta de manter um fluxo financeiro positivo? Através da precificação. E o cálculo da hora a gente vai fazer da seguinte forma.
No caderno de atividades, se vocês estão aí com ele, se vocês chegaram a olhar, ele vai ter os lugares para vocês. E a senhora vai nos fornecer as tabelas de valor? Eu não sei qual. Eu vou mostrar como que você chega nos valores fracionados, tá bom? Vou dentro da ferramenta já vai estar tudo destrinchado. E aqui na aula eu vou falar para você como que você faz esse valor pelo rendimento e pela proporção que você vai utilizar. Eu vou entregar tudo isso para vocês, independente se vocês vão seguir comigo ou não, tá bom? Então vamos lá. No caderno de atividades, vocês vão ter lá o passo a passo para vocês calcularem o valor da hora clínica de vocês. Eu não vou abrir, não sei se eu abro aqui para vocês, se eu faço aqui ou lá, mas eu vou fazer já direto aqui, já que a gente está com essa lousa aqui para fazer. Primeira coisa que vocês precisam saber: a gente precisa dar um valor por hora do consultório. Então, o que, que a gente precisa considerar? O tempo que a gente. Ai, começa a dar esse zoom. A gente precisa considerar os gastos que a gente tem, que vão fazer parte desse cálculo, o tempo que a gente tem disponível para que o consultório pague esses gastos durante as horas que a gente tem aí da agenda. E como que a gente faz isso? A gente precisa entender a nossa capacidade produtiva de agenda do consultório. É o primeiro cálculo que vocês vão fazer. E como que vocês conseguem destrinchar isso? Então, primeiro passo, a capacidade. Ai, calma, a capacidade produtiva. Ela é dada através do tempo de agenda. E como que a gente calcula o tempo de agenda? Vocês vão fazer toda a gestão da agenda de vocês, entendendo quantas horas por dia o consultório fica aberto. Geralmente, umas 8 horas, né? 8 horas. Tem alunas minhas que ficam 12 horas aí aberto, 10 horas aberto, mas vamos considerar um tempo normal, 8 horas por dia. Vocês trabalham de segunda a sexta, vocês trabalham de segunda a sábado, vocês trabalham segunda, quarta e sexta. Quantos dias no mês vocês trabalham? Quantos dias no mês o consultório está aberto? Vamos considerar que a gente trabalha de segunda a sexta. Num tempo médio de dias úteis, a gente vai trabalhar o quê? Então, 5 dias, 4 dias, 4 semanas, né? De 4 a 5 semanas, dependendo aí do mês. Que vocês trabalhem, então, 20 dias no mês. E para vocês conseguirem entender qual é o tempo que vocês têm aí de capacidade produtiva, 8 vezes 20, vocês então têm 160 horas. Só que não termina por aqui. Se no consultório de vocês têm 2 cadeiras, vocês vão multiplicar por 2. Então vocês têm o dobro de capacidade. Se vocês têm 3 cadeiras, vocês têm o triplo de capacidade. Mas vamos considerar que nós temos apenas uma cadeira, certo? Então a capacidade produtiva máxima da sua agenda são 160 horas. Só que, gente, quando a gente está fazendo a gestão financeira, a gente quer colocar da forma mais exata o que acontece na realidade do consultório, porque vocês querem calcular o preço o mais próximo possível do que está acontecendo. E ninguém fica 100% do tempo atendendo. Por quê? Porque a gente tem que considerar faltas, a gente precisa considerar o tempo ocioso,
Ocioso se escreve com SC ou só C? Enfim, não sei. A gente precisa considerar o tempo que você sai para curso. Quem? E aí, hoje eu postei lá no Instagram algo que às vezes é polêmico aí em discussão entre os dentistas. Você cobra avaliação? O que que o dentista vizinho seu tem a ver se você cobra avaliação ou não cobra avaliação? Quando a gente está falando sobre finanças, aqui não tem julgamento, gente. Aqui tem solucionar os problemas. É ruim não cobrar avaliação? É ruim quando a gente considera a avaliação como um tempo produtivo. Mas se você não cobra avaliação porque você quer captar a maior quantidade de pessoas, ou se, por exemplo, não cobro aqui porque no interior eles não cobram. Então, e aí você vai aceitar um outro dentista que cobra avaliação te julgar? Meu, né? Cada um com a sua realidade. O que você não pode fazer é considerar a sua avaliação que não contribui financeiramente para o seu consultório ser um tempo produtivo, ok? Então você precisa considerar que os momentos que você faz a avaliação e não cobra é um tempo não produtivo. Não é um tempo que tem que estar considerado aqui como produção. Por quê? Porque todos esses horários na sua agenda que você não está ganhando, eles vão precisar contribuir com tudo que você tem que pagar de despesa fixa, de salário, de investimento, certo? Que é aquela categoria que a gente está usando para fazer o cálculo do valor da hora. Se eles não podem contribuir, então eles são considerados zero aqui. Se você faz uma gestão da sua agenda e você percebe que tudo isso daqui, que não gera renda, é mais ou menos 20% da sua agenda, significa que os 80% que você está em produção tem que pagar por esse tempo. Então, a gente precisa ajustar a capacidade produtiva do nosso consultório em 80% e não 100%, ok? Senão vocês, na hora que virem o fluxo financeiro lá, o demonstrativo, uma das coisas que fez a sua receita não gerar lucro são essas perdas invisíveis, certo? Ok, entendemos que eu tenho deixa eu ver aqui, eu tenho 160 horas e eu preciso ajustar ela em 80%. Então, o que, que vocês vão fazer? Vão transformar percentual em decimal. 80% é 0,8, tá? Vocês comem duas casas para trás, né? Quando a gente fala em percentual. 160 vezes 0,08, 160 vezes 0,8, são 128 horas. Isso daqui é o que vai ter que dar conta de pagar pelas despesas fixas gerais, pelos investimentos, pelo seu salário, e a gente pode colocar nesse bolo também o que você, de repente, tem de parcela de empréstimo. Porque é aqui que você vai conseguir provisionar, porque você vai ter que pagar um empréstimo que você fez no seu consultório. Aonde você vai colocar para o paciente pagar? No valor da sua hora clínica, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro passo da hora clínica é vocês projetarem a capacidade produtiva. E aí, o segundo passo é a gente efetivamente fazer o valor da hora clínica, que ela tem essa metodologia de cálculo. Você tem a sua despesa fixa, você tem os seus investimentos, você tem o que você quer, é aqui que a gente vai provisionar o que a gente quer ganhar de salário. Não significa que você colocando que você quer ganhar 20 mil reais,
que no próximo mês você já vai ter porque você ajustou a sua hora clínica. Isso daqui é a gente começar a ajustar a máquina financeira, provisionar, ok? Tá bom? Vamos pôr aqui os empréstimos. Então, de despesa fixa que você tenha 6.500 entre os impostos de funcionamento e as gerais. De investimento, você tem 4.000. De salário, então aí é aquilo que você vai fazer. Você vai gerenciar a sua vida pessoal. Quanto que você precisa contribuir na renda da casa para os gastos de sobrevivência, aquele lazer que você tem. Então, vamos dizer que você precisa fazer de salário seu 15.000 reais. E você tem 1.500 de parcela de empréstimo. 6, 7, 8, 19, 27.000? Ai, agora vamos ver se foi isso. 6.500 mais 4 mais 15 mais 1.500. 27.000. Então, você tem no total 27.000 para fazer o consultório se pagar com as horas que você tem. Então, você tem de total aqui 27.000. E esses 27.000 tem que ser dividido. Então, aqui você já pode pôr o valor da hora clínica. Esses 27.000, deu quanto? 128 de hora? 160 vezes 0. E você tem 128 horas para conseguir pagar tudo isso daqui. 27 dividido por 128. Sua hora clínica vale, nesta realidade, R$ 210,93. Então, gente, significa que cada vez que você senta o paciente para fazer qualquer tipo de tratamento, cada hora da sua cadeira tem que fazer R$ 210,93. Considerando que quando você for fazer a avaliação, você não precisa gerar. Nas faltas que os pacientes têm, que você vai ver aí a sua agenda, geralmente a gente tem uma média de faltas. Então, significa que quando você estiver em produção, se você for fazer uma restauração e você demora pelo menos 1 hora para fazer, no mínimo, essa restauração tem que cobrar R$ 210. Só que além disso, você tem que ter todos os custos operacionais inerentes à restauração, o imposto, a taxa de cartão, a margem de lucro, que aí é a composição que a gente faz para fazer os preços. Não, obrigada, Magna, você tinha colocado 128. Então é isso, gente. Como então tudo que a gente vem fazendo na aula 1 e na aula 2, vocês estão começando a entender como vocês vão traduzir para a parte financeira cada tratamento de vocês. Porque se significa que eu estou tendo como unidade financeira a nossa hora, você vai começar a pensar os seus tratamentos primeiramente na perspectiva de tempo que você gasta com ele. Então, numa prótese total, você sabe que você tem várias fases até chegar no final. Você vai precisar moldar, para fazer toda a montagem dos dentes, prova dos dentes, 5 sessões, mas tem que contar ainda os ajustes que esse paciente vai fazer, que geralmente ele vai vir pelo menos umas 3 vezes para você fazer ajuste. Então você vai precisar entender que para você fazer a primeira fase desse tratamento, você gasta o quê? 1 hora. Depois, na segunda fase, você gasta 40 minutos. Na terceira fase, você, para provar os dentes, fazer o ajuste lá, você vai gastar mais 1 hora. Então, entende que tudo na vida a gente consegue fazer transformação de uma unidade para outra para você conseguir enxergar o que você quer. Uma prótese total que você gaste 5 sessões, numa média de 1 hora cada uma, então
você vai gastar umas 6 horas e meia para fazer uma prótese total. Então, só em hora clínica, uma prótese total para esse consultório vai demandar 1.371,50 centavos. Você acha que uma prótese total para esse consultório pode cobrar R$ 1.500? Porque aí você vai pôr ainda laboratório, vai colocar todos os materiais que você utiliza no consultório, vai colocar o imposto, a taxa de cartão, a margem de lucro. Essa prótese aqui vai para uns 2.000 e alguma coisa. Só que você sabe que esses 2.000 e uma coisa vai dar conta de pagar proporcionalmente por tudo que você gastar desse tipo de categoria do seu salário, pelos custos operacionais inerentes à confecção da prótese, um imposto. Então você vai pagar. Você sabe que você está trabalhando e você vai receber por toda a realidade financeira que o seu consultório demanda. A prótese total vai participar disso. Entenderam? Então não dá mais para a gente trabalhar de uma forma empírica, sem olhar o que o seu consultório demanda. E você também não pode aceitar o que a concorrência fala, né, que está cobrando, ou que o convênio vai falar que vai pagar para você. E não é, gente, para você deixar de atender o convênio. Mas, se você tem uma realidade de contas, de gastos, você faz a sua precificação e chega num número, e o convênio te paga menos que isso, ou você muda todo o processo, principalmente em tempo de execução, para você chegar no número que o convênio está te pagando. Ou cada vez que você atender a prótese total e o convênio te pagar 1.000 e você precisar 1.500, você está trabalhando de graça. E está trabalhando que nem louco. E não está sobrando dinheiro. Entendeu? Obrigada, Magna. Muito bom. Ó, aula maravilhosa. Meu esposo e eu estamos aproveitando cada segundo. Mil vezes obrigada. Ele é o dentista e eu sou a SB. E ambos gerenciam. E é isso, gente. É vocês olhando o consultório de vocês nessa perspectiva que vocês vão dar a base para o que vocês fazem lá no mocho, que vocês tenham os frutos financeiros. Porque a gente precisa de dinheiro. O consultório não está aberto para a gente fazer voluntariado, tem um momento certo. Vocês têm vida pessoal. Vocês pode ser que vocês tenham filhos aí. Vocês precisam dar uma vida melhor para eles. Vocês precisam dar uma vida de qualidade para vocês, porque vocês entregam transformação para o paciente de vocês. Mas quem entrega a transformação não pode estar se minando por dentro, porque o consultório não está sendo suficiente. E é através da gestão financeira que vocês vão fazer o consultório acontecer, dia a dia. Por isso que meu projeto se chama Semear, porque a gente vai semear essa gestão financeira mês a mês para gerar os frutos que vocês desejam logo nesse presente, mas principalmente no futuro. Tá bom? Então, gente, vou finalizar essa aula quase 10 horas da noite. Amanhã, sábado, eu sei que a gente quer descansar, mas vocês vão aprender a finalização de tudo isso que é a precificação. Eu agradeço vocês ficarem aqui comigo até o final. Eu quero, gente, levar isso para a maior quantidade possível de dentistas, porque eu sou dentista também. Meu pai foi dentista, graças a Deus ele está vivo, ele se aposentou, mas ele trabalhou por 40 anos no caos, na desorganização, não sabendo se ele podia parar, porque o consultório, embora tivesse bastante paciente, ele se perdia em toda essa parte aqui. Ele deixava de cobrar porque ele tinha dó, e muitas vezes porque ele não sabia se ele estava cobrando demais e se ele estava sendo injusto com o paciente. A partir do momento que você sabe os seus valores, você sabe tudo que está envolvido, você tem mais autoridade para você passar os preços e para você cobrar o justo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.
Eu estou feliz de vocês estarem aqui e amanhã vamos finalizar tudo isso, tá bom? Para segunda-feira vocês trabalharem já com outra perspectiva. Mesmo tudo dando certo, que dê mais certo ainda. É isso, gente. Bom finalzinho de sexta e até amanhã. Valeu!